os nossos convidados. Cássio, boa tarde, muito obrigado pela presença. A nossa conselheira tutelar e o Júnior do MP3. Vamos começar aqui pelo Júnior do MP3. Você que lida com a juventude, você que tem um trabalho fantástico, Júnior. O que está acontecendo, Júnior? O nosso adolescente está indo cada vez mais jovem para o crime. Ele está entrando no crime cada vez mais novo. Isso nos assusta. O cidadão fez 6 assaltos a uma rede de farmácias com 13 anos de idade. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. O que a gente já havia conversado aqui no intervalo é que isso aí é o resultado da falta de política pública, né? Essa é uma realidade comum na periferia, uma realidade comum nas nossas comunidades. Os jovens, né, principalmente os jovens de Teresina, que não tem praticamente assistência nenhuma. O que os governantes fazem são políticas reparadoras ou políticas compensatórias, mas não tem uma política de verdade para a juventude, na área do esporte. Hoje nós temos 2 secretarias, uma estadual e uma municipal, que não fazem a política de esporte, a não ser uma política mesmo, política de politicagem, que não é política de esporte para as comunidades, para fortalecer os jovens. Hoje, toda a periferia de Teresina, esse jovem ele tem. Né? Ele tem um time, ele frequenta o espaço, mesmo ruim, mas ele frequenta, mas não existe uma política de incentivo. A questão do emprego. O jovem quer entrar no mercado de trabalho, mas se ele não tem experiência, ele não vai entrar no mercado de trabalho. Então, não tem os cursos profissionalizantes, que são ideais para que ele possa entrar no mercado de trabalho, nem é oferecido nem pelo Estado, nem pela Prefeitura. A questão da própria comunidade mesmo, não tem um espaço público que preste, as praças, quando tem, não presta. O próprio campo de futebol, quer dizer, há toda uma ausência de política pública na periferia. E aí, meu colega, sem política pública, o jovem sem nada, sem esperança, sem perspectiva, e o craque assolando essa juventude, não tem outra coisa que ele possa fazer, a não ser, infelizmente, ser empurralado para entrar no mundo da criminalidade. Empurrado mesmo, porque a vontade do jovem não é ser criminoso, não é ser bandido, não é estar fazendo esse tipo de coisa. A vontade do jovem é ter seus direitos garantidos, mas não existe política pública de juventude no Piauí. Eu queria ouvir agora a primeira opinião, né, da nossa conselheira tutelar. Vocês têm um contato direto com esse adolescente, até com a criança que vai se tornando adolescente, que vai se tornando uma criança delinquente, uma criança que no início é aquela criança impossível, aquela criança revoltada e que depois acaba se transformando num adolescente criminoso. Boa tarde, conselheira. Boa tarde. Como você falou e como a gente estava conversando antes de entrar no ar, é bem preocupante. A situação, cada vez mais a gente vê que a gente está ficando sem um certo controle. O próprio poder público já está perdendo o controle em relação a esses problemas sociais. E é como o Júnior falou, é a questão das políticas públicas que infelizmente não estão voltadas para a juventude. Como a gente estava vendo, essa questão desse menino, né? 13 anos de idade, uma criança entrando na adolescência. Verdade. Porque eu costumo dizer, é uma criança. Só que assim, como eu venho sempre bater em cima da questão da família. Será se ele teve uma família estruturada? Como é a família? Eu sempre costumo dizer que uma das principais funções do Conselho Tutelar é estar resgatando valores, que para eles estão perdidos. Um menino desse, quando chega num certo ponto como ele chegou, ele perdeu todo o sentido. Ele está perdendo a dignidade, ele, como é que se diz? Ele está se submetendo a vários tipos de atrocidade a ele mesmo. Eles mesmos não se reconhecem como sujeito de direito. Eles se reconhecem como uma coisa, que é como eu costumo dizer, que criança e adolescente tem que ser reconhecido como sujeito de direito, e não como coisa, como uma como é que se diz? Posso até dizer, uma abnegação. A própria sociedade rejeita. O próprio preconceito da própria sociedade em relação com a oportunidade, se esse menino não tivesse saído, tivesse a questão da ressocialização. Às vezes é difícil ter a ressocialização por causa da própria sociedade, a questão do preconceito. Olha, vamos ouvir o Acrísio, que é lá do CREAS, que é uma instituição da Prefeitura de Teresina, que trabalha também com essa faixa etária de idade, também com esse índice de problemas. Boa tarde, Acrísio. Boa tarde, Silas, boa tarde, Paulo, boa tarde, telespectadores. A Secretaria Municipal da Assistência Social, a Cêntricas, trabalha com proteção especial, proteção básica, e dentro da proteção especial nós temos as medidas socioeducativas nas quais eu estou agora trabalhando. Dentro dessa perspectiva, nós temos muitas ações que estão sendo desenvolvidas. Nos CREAS,
basicamente CREAS 1 e CREAS 2, Que é alta nós complexidade. acompanhamos adolescentes que são encaminhados pela segunda vara, Pelo que conselho. cometem um ato infracional e são encaminhados para lá. Uma vez lá acolhidos por nós, fazemos o acompanhamento deles e da família durante o período em que o doutor Antônio, o doutor, recomenda e determina por lei. A gente tem conseguido um sucesso razoável naqueles em que a família, de fato, É a família. contribui e colabora com aquele acompanhamento. Infelizmente, nós temos casos em que a gente não consegue sucesso. Casos em que a família, por várias questões, é desestruturada, não está acompanhando direito, a gente não consegue o êxito que nós gostaríamos de conseguir. Agora, hoje nós temos cerca de 160 adolescentes que são encaminhados, destes mais ou menos 90 a gente está conseguindo progredir no Socializar. acompanhamento. E é claro, existem aqueles casos que a gente, infelizmente, não logra êxito. Se dá com perda. Olha, vamos aqui a algumas participações populares. O problema é a família. Não, isso não é só responsabilidade do Estado. O problema é que esses jovens querem ter tudo, mas não querem trabalhar. Júnior, você está correto. O governo não tem políticas públicas, mas é o governo que você ajudou a eleger. Diz aqui. Olha, não é porque eu ajudei a eleger que eu vou deixar de criticar. Claro. Né? Hoje eu estou na qualidade também presidente do Conselho Estadual do Direito da Juventude, do Piauí. Inclusive, a posse vai ser amanhã na escola do Detran, às 19 horas. E reconheço que o governo estadual não tem uma política pública de juventude. Reconheço que essa realidade está piorando e vai piorar, né? Principalmente com o advento do crack na periferia e do OX. E as políticas que deveriam ser implementadas de verdade não foram implementadas e vai demorar mais ainda a serem implementadas porque não há uma consonância dos governos, nem municipal, nem estadual, nem federal, para que a juventude seja integrada nisso. Quando a gente fala em política reparadora ou política compensatória, a gente tem que lembrar também que tem as políticas punitivas, né? É colocar o menino no SEM, nas unidades de internação, é o menino para participar da LA. Então, essas políticas funcionam. Mas as políticas de verdade, que deveriam incluir esse jovem, né, de forma consciente, para que ele crescesse como jovem mesmo, como jovem de direito. Ele tem direito ao esporte, ele tem direito a uma profissionalização, ele tem direito a uma escola de qualidade, ele tem direito a uma família de qualidade, porque a família também é abandonada, todo mundo sabe disso. Você não morar numa casa digna, que você não tem calçamento, você não tem emprego, vive de bico, o pai é alcoólatra, rapaz, é uma realidade totalmente complicada, isso transforma um indivíduo num monstro, numa pessoa insensível. Então falta realmente uma política de governo. E aí, infelizmente, não existe uma política de governo para a juventude da periferia. O Conselho Tutelar, Silas, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. Ele preserva muito o estatuto do adolescente, que nós achamos que é um estatuto da criminalidade. Você está com a palavra. Geralmente a gente recebe esse tipo de crítica e, no caso, a maioria das vezes, uma crítica construtiva. Nosso principal papel é fazer com que o estatuto realmente seja seguido. E o estatuto não é um estatuto de criminalidade, sim um estatuto de oportunidade, tanto para as famílias como para o adolescente. No estatuto é que diz que ele tem o direito à dignidade, tem o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, a uma boa escola, a ter uma escola a 100 metros da residência dele, para ele não poder se deslocar. No estatuto fala que a questão dos bares nas escolas, então é como o Júnior disse, e diz que a criança e o adolescente têm o direito às políticas públicas. Outra coisa, o estatuto ele é interessante, né? É uma das melhores leis que foi criada no mundo. Com certeza. E que ele traz que toda criança tem direito à família, tem direito à dignidade, à escola. Quer dizer, são as políticas públicas que deveriam ser efetivadas. Quando essas políticas não existem, infelizmente o jovem cai na criminalidade, aí entra na parte punitiva do estatuto, né? Que é perder a liberdade, que é as medidas socioeducativas. Então, se a primeira parte do estatuto fosse cumprida, não se chegava à segunda parte. Então, o que acontece? Os governantes pegam o estatuto de cabeça para baixo. Primeiras punitivas. Aí depois a reparatória. Como eu costumo dizer, é melhor prevenir do que remediar. Então, tem que acontecer mais um trabalho da questão da prevenção. Inclusive, a gente estava até conversando há pouco, como teve agora a Câmara, né, de enfrentamento ao crack, e, infelizmente, nós que somos a porta de entrada, Conselho Tutelar, CREAS, nunca recebemos um convite
nunca nos perguntaram complicado, como é que anda a realidade, porque nós lidamos com a realidade. Estava participando desse greve, tanta gente não tem nada a ver com esse negócio, os caras participam. Mas é para não funcionar, né? É a Desse jeito. nós somos... É o quê? A clientela não está lá, quer dizer, certeza. o próprio jovem não está lá, as entidades juveninas não estão lá. É a nós que todos O cara está dizendo aqui recorrem. que o secretário da Juventude de Lagoa Alegre tem 60 anos. Um homem desse não pode entender disso. Porque para muito tempo, no tempo que ele foi jovem, existe nem o ninguém nem estatuto. lembra mais, né? Isso é um absurdo. É como tratam, as secretarias de juventude são criadas para serem cabides de emprego, rapaz, nesse país. Infelizmente, né? Parece Infelizmente. que... Secretaria de Esporte eu também. queria saber da Amélia como é que o Conselho Tutelar está lidando com essa violência nas escolas, porque está chegando nas escolas, não é verdade? A questão da escola, no momento, tá a moda é o bullying, né? Inclusive, a gente está sendo chamado para dar palestra. E, assim, o bullying, ele sempre existiu. Apenas, como eu estou dizendo, agora ele está na moda, então... Porque chamaram muita atenção estão também. denunciando, justo. Eu acho que estão chamando Com muita atenção certeza, desse bullying. do bullying, era isso que É eu a ia mesma dizer. coisa que estão chamando essa relação homoafetiva, que precisa ser respeitada, precisa Com ser respeitada. certeza. Mas está se divulgando muito Como a também, questão não da... precisa. Como a questão, Silas, a gente estava conversando hoje, na questão da Cracolândia. A própria polícia chega e foi uma denomina. ignorância Ali aquilo ali. é a Cracolândia. Então, tem menino que a gente chega e atende no conselho, que a gente pergunta, e aí, tu tá morando onde? Ele disse, tia, eu tô morando na Cracolândia. Eu, como é? Essa. Na Cracolândia. Eles se acham o dono do pedaço, se acham... Então, é difícil desse jeito. Viu, Silas, em relação à questão da Cracolândia, quando eu vi o policial falando que ali seria uma Cracolândia, ele batizou. Batizou. E só precisava daquilo. É. Depois que a polícia batizou ali de Cracolândia, Pronto, aumentou acabou. o número de pessoas Aumentou. ali. Né? É a ignorância de você fazer certas coisas. Aqui tem não é muitos- aqui não é Cracolândia, Senhores, não. tem muitos pais aqui reclamando de que não se pode mais dar um corretivo no filho sob pena de ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, taca, dói e é crime. É Né? verdade. Então, acho que nenhum de nós aqui gosta de apanhar. Gosto de apanhar, isso E o é Estatuto verdade. ele veio exatamente coibir isso aí. Né? Se taca prestasse, a casa de custódia não estava cheia. Se taca prestasse, muita gente que está preso hoje por aí, que apanhou da polícia, apanhou de todo mundo, ainda conseguiu, ainda entrou nas penitenciárias e tinha virado santo. O que presta mesmo é uma boa conversa. Uma boa conversa, né? um diálogo. Se você pegar uma família, quem foi bem criado, que teve uma família que foi bem, né, que lhe educou bem, que conversou, família do diálogo, raramente a pessoa entra na criminalidade ou desanda. Mas uma pessoa que apanha, rapaz, apanha ruim demais. Eu não quero isso para ninguém. Não, aí eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui criado com conversa, mas também com a mão. Nós dois fomos criados, mas não, Uma eu não mãozinha queria... de taca, vez em quando. Não, era duas mãos de taca, mas tinha aquilo ali- uma mãozinha de taca para poder resolver. Era porque... Mas você não ficava com raiva? Não, claro. me E chateava. muita raiva, né? Me Às chateava. vezes Não, eu ficava com raiva mesmo. cria certa revolta no adolescente. Não, eu acho- E aí a gente passa a se vingar dos outros, que não tem nada a ver. Com certeza. Apanha em casa e vai bater nos outros da rua. Ou apanhar, né? Mas o corretivo que eles afiscam é um puxão de orelha, alguma coisa precisa. Mas né? qualquer Lá coisa no CREAS, dessa, por exemplo, é crime. É crime. Aprisco, vocês chamam a família? Porque eu acho que eu vi um desenho do perfil desse adolescente que está no crime, que a maior parte deles são famílias destruídas. São. Aqui tem até uma frase que diz interessante: a família está destruída e com ela a juventude também. Claro, porque a juventude é fruto desta Da família. família. No momento em que ela se destrói, né, infelizmente... Muito bem, Silas. No CREAS, quando ele é encaminhado para lá, nós traçamos um perfil sócio-psicológico. Ao fazer esse perfil sócio-psicológico, fazemos uma visita à família. Na maioria das vezes, encontramos uma realidade que nos assusta. Às vezes, pais separados, na maioria, grandiosa maioria das vezes, são adolescentes criados por avós, por vós. E na maioria deles, a própria família não consegue dar conta do sustento mesmo financeiro. As casas são bem modestas, bem simples, e as famílias enfrentando dificuldades muito grandes de se autossustentarem. Em virtude desses problemas, acabam que muitos deles buscam conseguir esse alimento, essa proteção, um dinheirinho para gastar aqui e acolá fora de casa. E aí se expõem a serem vítimas de adultos que o utilizam para levar, para transportar crack, para vender, para consumir. Acabam ganhando um dinheirinho aqui e acolá e vão se acostumando à vida da rua. Daí então, o caminho para o crime e outras Exploração questões sexual maiores infantil. está muito próximo. Agora, o nosso trabalho atualmente tem sido muito bom com estas famílias que nos acolhem com algum cuidado. É. Quando nós temos receptividade na família, o Trabalho sucesso ele tem sido bastante
alcançado. Muito Agora, esses programas, eles não alcançam toda, porque é um número mínimo, né, de alcance de família. E essa caso população dos que vulnerável é vão pra muito lá, grande, né? Com certeza. Muito grande. Mas No é nosso caso, especificamente, nós só trabalhamos com um jovem que já cometeu o ato infracional, infracional. que está em cumprimento de medida socioeducativa. LA, liberdade política assistida, do governo ou que o Júnior PSC. está dizendo. É a segunda Não tem parte. política para o cara que não cometeu. É punitiva, não tem a preventiva. Não tem a preventiva. Eu não Só tem quero a que o cidadão punitiva. entre. Eu não quero que ele entre, por isso eu vou fomentar o esporte onde ele mora, eu vou fomentar a cultura. Não. Eu vou fomentar o CRES, eu vou fomentar o SEM, o CASA. Então isso eu acho por isso que eu não estou resolve. dizendo que É eu, preciso que as frontes sejam trabalhadas nas duas frontes, é né? a questão Não, da não tem dúvida. Uma vez que ele prevenção é cometeu o ato tudo. infracional e ele é encaminhado para Não, para claro. um programa de acompanhamento sociofamiliar, A ressocialização é necessário que se dele. faça esse acompanhamento sociofamiliar. Então é uma realidade assim muito cruel. Eu acho assim que nós precisamos de uma força-tarefa hoje para atender a juventude. Eu acho que os governantes eles têm que ter uma consciência de chamar os seus secretários e exigir um plano de ação das secretarias para essa juventude. Então precisamos fazer uma força-tarefa. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as igrejas. Olha, o que eu falo, eu critico muito as igrejas. Toda a periferia tem uma Essa na igreja. igreja, aqui tem uma frase, porque são muitas, a gente vai pegando uma deixa e vai dizendo. São muitas igrejas e poucas atitudes. Ótimo. Pronto, é o que eu ia falar. Toda periferia tem uma igreja, seja evangélica, seja católica, tem uma igreja. Mas o interessante é que o pastor, o padre, não é sensível para receber aquela clientela que está ali. Poderia estar abrindo a igreja, convidando a prefeitura ou o governo do estado, obrigando a eles a montar um curso profissionalizante, uma palestra. Mas não, se você for agora, o jovem está debaixo de um poste ou numa mangueira e a igreja fechada. Na verdade, as igrejas da periferia só abrem para santo. Eles não querem aqueles meninos ditos danados, aqueles que são demônios, aqueles não servem para eles. Então, infelizmente, a gente tem que ter noção de que a culpa, além de ser governamental, é culpa da comunidade, da sociedade, todos nós, né? é Quer dizer, verdade. o governante precisa fazer a parte dele, mas eu preciso fazer Tem minha que se parte, a cobrar. escola precisa fazer a parte dela, o comerciante precisa fazer a parte dele, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Olha, eu vou dizer um caso interessante. Semana passada eu caí na periferia de novo para ver como é que está a questão do crack. Meu amigo, os caras não querem mais nem conversar com a gente, não. Querem não, Não dá isso é tempo, não. Eu digo, meu irmão, bora conversar aqui. O cara falou, não, cara, eu vou comprar minha pedra. Quer dizer, não tem mais nem tempo de conversar. Tem não. Tá difícil, tá horrível, tá ruim. Precisamos de uma outra força-tarefa para combater o crack na periferia, mas não só com polícia. Olha, não adianta fechar sua boca de fumo. Tu fecha a boca de fumo hoje, mas amanhã o usuário já fabricou Já outro ficou, coqueiro. é verdade. Tem que atender o usuário de outras formas. Tem que estar atendendo com esporte. Vamos aqui, lazer, vamos dar uma cultura. vazão ao povo. O problema é que os pais não renunciam suas vontades em favor dos filhos. O problema é que os filhos não podem apanhar, mas podem bater e matar, inclusive, aos pais. Taca e dinheiro não resolve. O que é que resolve, Júnior? Conversa, Conversa. rapaz. Conversa, pelo amor de Deus. Diálogo, acho do diálogo. Eu acho que quando a gente começa a constituir uma família, a gente sabe do peso que é de estar conversando com o filho. Tem que ter muita paciência. Tem a questão É a da arte do paciência. diálogo. Eu sinto muito, mas quem quer ser pai e ser mãe vai ter que exercitar a arte do diálogo. Porque o espancamento, a surra, a taca, o puxão de orelha, isso é crime. Isso dói, isso magoa a gente. A taca que eu recebi na infância me magoa até hoje. E eu não quero reproduzir isso e não quero que ninguém reproduza. Como eu digo, taca, dói e é crime. Pois Então olha, não eu tenho um adianta. telespectador, eu tenho um filho de 8 anos, gosto muito dele. Mas se precisar, ele vai apanhar, tem conselho tutelar do mundo que empate. Ele está dizendo. Olha, isso é ignorância. Só né? se não Isso é chegar a ignorância. denúncia até o conselho ignorância. tutelar. Porque eu acho assim, pode até o conselho não tomar conhecimento, mas esse menino vai levar isso pro resto da vida. Vai. Agora também colocando que foi equívoco do telespectador dizer que os adolescentes podem matar. Não, eles não podem Podem matar. matar. Se Eles vão matam, eles penalizar também com direito. sofrem Com certeza, a as punição. sanções que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e se uma vez acontecer um incidente ou um acidente ou a violência praticada por adolescente, o Estatuto está O lá Estatuto não também diz isso para... não, o Estatuto não fala isso não. O Estatuto quer proteger a criança. E não é eles certo. mesmos conhecem o direito deles. Teve um caso, tá mais ou menos recente, tem uns 15 dias, que um menino de 8 anos ligou denunciando que ele tinha tirado a nota baixa e o pai dele tinha batido nele. Tá, hein? Aí tá o negócio. Aí o conselho foi lá reclamar do Com certeza. rapaz. Assim, não vamos meter nessa questão, que eu sou apresentador, não pode, né? Olha, tá aqui, ó, em Parnaíba tem um projeto dentro de uma escola pública que está dando resultado. Polícia Militar, Conselho Tutelar, Ministério Público, escola e família estão trabalhando em conjunto. integrados. Escola com violência zero.
A integração da comunidade. Integração, é verdade. Agora, Silas, eu queria Eles não esperaram acontecer, eles estão Fazendo trabalhando acontecer. para que não... Com certeza. fazendo acontecer. Eu queria fazer uma denúncia em relação a Teresina. Pois não, senhor. Teresina tinha 3 escolas de circo, 3, para adolescentes em situação de risco pessoal e social. Uma que era o Zoinho, uma que era aqui no Verdão, uma no Parque Piauí, no escolão do Parque Piauí, né? E outra escola de circo lá ligado ali ao Afegão. As 3 escolas de circo fecharam, por falta de recurso, né, de financiamento, embora as escolas de circo, né, os profissionais tinham qualidade, queriam receber bem esses jovens, mas fecharam por falta de recurso. E pior, boa parte desses jovens caíram no mundo do crime e estão hoje usando o crack. Nós temos um projeto muito bom lá no Parque Piauí chamado Casa Hip Hop, que precisa de recursos. Nós temos o Afoxá lá no Angelim, que precisa de recursos. Nós temos o Coisa de Negro, que precisa de recursos. Quer dizer, nós temos o nosso projeto do MP3 que precisa de recursos. Nós temos inúmeros projetos de pessoas capacitadas que já trabalham nessa área. Que me desculpe, mas não pode dar recurso só para a Fazenda da Paz. Porque a Fazenda da Paz é excelente, mas ela só recupera. Nós temos que arrumar recursos prevenção, pra para que a prevenir. turma não precise ir para a Fazenda da Paz. Não é isso? Eu sou a favor disso. E quando se constrói uma quadra de esporte, quando se constrói Você um faz campo de prevenção. futebol, se faz prevenção, né? Com Olha esse certeza. trabalho na escola de Parnaíba. Está chegando aqui muitos elogios para essa escola de Parnaíba, dizendo que lá deu certo. Né? Ó, as 3 escolas de circo aqui já faziam uma prevenção. Como elas fecharam, os meninos foram para o crack. Foram. Não todos, Olha, não todos. estão reclamando que você falou das igrejas, mas a igreja da Itália, na Vila da Paz, em Ah, Teresina, a igreja Que católica, é uma exceção. são exceções. Muito bom o trabalho da igreja dela e tem outras Como também. a Igreja Tem outras Memorária, que evangélicas que a tem gente conhece. o Catarina Levrini. Tem também, outras, um trabalho mas são muito bom. poucas igrejas. Eu acho que a gente queria que todas fizessem, ou pelo menos 90% das igrejas. Aliás, a nossa criançada também está muito distante da religião. Né? Tá. Está distante. Exatamente porque ela não quer abrir as portas para todo mundo. Eles é Só muito quer o seleta. santo, né? É muito seleta, só para santo, Você, disse né? você fez uma colocação agora. Infelizmente é só para santo. Só que é santo. Santo. Eu não vou dizer o nome de uma vila, mas tem uma vila que do lado os meninos ficam usando droga. E aí eu falei com o padre, vamos convidar o menino para entrar aqui. O padre até queria, mas as donas da igreja, porque toda igreja católica As tem beatas. as beatas, as corolas. Elas, não, Deus me livre, não vão roubar, vamos roubar aqui dentro. Que Então é muito complicado isso. Olha, as participações aqui são as mais diversas, tem algumas que a gente não pode citar. Diz castigo moderado, a lei prevê, Júnior, está dizendo que a lei prevê um castigo, Castigo moderado, existe isso. Não. Não existe isso aí não. Uma chamada grande. Não, mas eu falei que um puxão de Se for orelha, taca de língua, uma você resolve. palmadinha. Taca de língua, uma só chamada, falando. uma chamada. Não existe nenhum artigo no nosso estatuto que proteja até isso, o presente momento que proteja isso, não. Agora, perguntam também aqui se precisava a polícia ter matado. Bem, isso que foi numa troca de tiros. Ele respondeu à polícia a tiro. O cidadão com 13 anos, que já fez 6 assaltos, ele estava realmente numa situação muito vulnerável, né? Infelizmente. Não cabe a gente aqui totalmente. culpar a polícia, né? Essas casas de retorno social, eu acho que ele quer dizer isso, de inserção social, não funcionam. Meu filho já esteve em todas elas e continua um bandido. Mas será se a família ajudou Tem que ver isso também. nesse Tem trabalho? outra coisa também, eu não sei se é isso que ela está querendo dizer. É que quando o menino está internado ou para recuperação ou porque está pagando medida socioeducativa, tem que ser trabalhado a saída dele. É, a saída. Aí ele sai de lá, não tem emprego, não tem a profissão, não tem nada, ele vai fazer o quê? É a mesma coisa, a custódia está aí, está custodiando os presos, mas aí aquela profissão lá de colar palito de picolé e fazer aquelas bolas ali mal feitas, que dali não é profissão não, não existe no mercado. Ali não melhora, não. Não existe no mercado aqui empresa querendo contratar colador de palito de picolé. Já vai comprar aquele monte de palito. Quem é que vai querer, me verdade diz? mesmo. Quem é? E será se a Não família... existe. Algumas verdades precisam ser ditas. Não Será existe. assim? Mal feito, o projeto é mal feito ainda. É muito recurso para uma coisa que não tem qualidade. Então, infelizmente, hoje em dia, as políticas públicas, Pois é, senhores. essas políticas que deveriam ser políticas de profissionalização, tem que ser qualidade, a manutenção de computadores, no break, impressora, de iPad, são coisas que o mundo hoje tecnológico está pedindo. É verdade. Senhores, olha, é impossível fazer todas as colocações que chegaram aqui para o nosso debate. É porque é um assunto bem Não, um assunto extenso. realmente- Você me dá só um minuto? Na hora, Júnior. Por favor, eu gostaria queria que também os governantes do Piauí, os empresários, o prefeito, todo mundo ajudasse aí o Afoxá, o Coisa de Negro, o MP3, a Casa Hip Hop do Parque Piauí,
ajudar o Movimento Nacional de Meninos de Rua, o Projeto Pé de Moleque, as irmãs que infelizmente fecharam uma única casa de abrigo aqui para mulheres. Sítio Reviver. O Sítio Reviver. Nós precisamos de ajuda. Nós sabemos fazer o trabalho, fazemos de graça o trabalho e fazemos com qualidade. Mas falta, infelizmente, o capital e nós não temos. Então essas instituições estão falindo porque não tem recurso para manter os seus projetos. E com elas estão falindo Os a jovens. oportunidade da juventude não adentrar este mundo. Agora, eu queria chamar a certeza. atenção para um aspecto também que Pois não, vale a isso. pena ressaltar, é no que diz respeito ao trabalho voltado para as famílias. É, a família. Nós do CREAS, quando entramos pelos bairros e vamos para a casa desses adolescentes, nós percebemos que as famílias estão abandonadas, estão sós. E nós precisamos de um trabalho mais voltado para o enriquecimento dessas famílias, o empoderamento dessas famílias, para elas poderem se autossustentarem e poderem cuidar melhor de seus filhos, de seus netos. É necessário um trabalho mais efetivo junto às famílias. Aí tem participações aqui religiosas, a Bíblia diz, corrige o teu filho com a vara, nem que assim ele morrerá, e pede que vocês três se convertam, né? A Bíblia... Somos que é- convertidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza. Pois não, senhores e senhoras, você Não, quer fazer uma eu queria colocação? falar uma Oi. colocação também. Hoje, eu não sei se vocês sabem, hoje, dia 18 de maio, O combate é o dia à de exploração combate à sexual. exploração sexual. Então, assim, é um dia de combate. Será que a gente vai ter que instituir um dia de combate à criminalidade da juventude? Será que outros dias vão ter que ser instituídos para estar sendo feito um trabalho de prevenção? E também ver a questão desse dia 18 de maio, não tem que ter só lembrado ano a ano, dia 18 de maio. Tem que ser feito um trabalho de prevenção dia a dia. Como eu disse, eu sempre costumo dizer, e eu falo, é melhor prevenir do que remediar. Se torna até mais barato você trabalhar uma prevenção, tanto o Estado como o município, do que você depois tentar dar um jeito do que às vezes não se tem mais como dar, né? E também nós temos uma nota, infelizmente, de falecimento. Ah, né? é, infelizmente, Gostaria que você desse essa nota de falecimento. Falecimento de um ex-conselheiro, faleceu agora Atuante na área da há pouco criança e do pela adolescente. manhã. Era uma Acidente de pessoa moto. que tinha como causa própria a luta criança e adolescente, era o conselheiro Joãozinho. E também falar a questão, Pois não. vamos denunciar a questão da exploração sexual infantil, infelizmente está crescendo. A mídia e às vezes nem tanto o conselho não tem tanto assim uma consciência, nem certo em números, uma quantidade certa. Mas vamos denunciar, nós que sabemos onde está acontecendo. Teresina, infelizmente, está tendo Tá difícil. um comércio muito grande em relação à exploração sexual infantil. Então vamos E tem denunciar. bacana envolvido. Consta e muitos, não é só 1, 2, 3, É não. verdade. Então vamos denunciar, porque uma menina daquela, um menino daquele que com 12, 13, 11, 12, 13 anos que entra no mundo da exploração sexual infantil, como será o futuro dele? Sem Será dúvida, se ele você vai vê. ter pelo menos a oportunidade de um futuro? Muito obrigado, senhores e senhoras, tá certo? Muito obrigado. Eu vou para um rápido intervalo.